O que aconteceu agora na Câmara é uma tragédia descomunal. E não é a esquerda que perde com isso. É muito importante que fique claro, isso não é uma questão de esquerda e direita. Quem perde com isso somos todos nós. É o Brasil que perde com isso. Porque a extrema-direita, junto com o Centrão, que agora eles são praticamente a mesma coisa, o Centrão percebeu que se aproximando da extrema-direita, ele vai se aproximar de um eleitorado que é hipnotizado, e que vai votar neles pensando que eles são também extremistas, ultraconservadores, esse pessoal todo. Eles conseguiram manter o veto do Bolsonaro, o chamado veto 46. Eu quero explicar para você o que é esse veto. Nós temos uma lei que é a Lei de Segurança Nacional. Essa lei, ela foi criada no governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele colocou 3 vetos nessa lei. O primeiro veto, o divulgador de notícias em massa, né? Comunicação enganosa em massa, ele teria 5 anos de prisão, 5 anos de cadeia. Que a gente sabe que iria depois, ser uma situação de prestação de serviço e tal, mas era uma punição. Ele também previa nessa lei, né, a Lei de Segurança Nacional, crimes para militares que fizessem ação contra o Estado Democrático de Direito, militares golpistas. E também o aumento da pena para funcionário público que também participasse de atos golpistas. Então, veja bem, esses 3 vetos do Bolsonaro, eles foram mantidos. Então, o que significa isso? Nós temos agora a profusão, né? Você pode ter notícia falsa à vontade, que pouca coisa vai acontecer. Tem a norma do próprio TSE, mas você nas eleições você pode divulgar fake news à vontade, que você não vai ter mais, né? O veto do Bolsonaro foi mantido. Nós podemos ter militares golpistas que está tudo certo. A gente pode ter funcionário público que vai ser uma pena menor. Então, é importante você entender o que é esse veto 46. Nós tivemos também outro mantido, foi uma lei que foi vetada pelo Lula, que fala, por exemplo, a respeito do governo não poder financiar atos que, por exemplo, possam atentar contra o conceito de família tradicional. Essa aí é chamada emenda patriota, né? Que fala, por exemplo, sobre questões ligadas ao aborto, que fala sobre mudança de gênero, que fala sobre invasão de terras e tal. É um pacote extremista que o Lula vetou, mas que está mantido. Então, eram 3 atuações importantes. Nós já perdemos 2 e a terceira nós vamos perder. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, tá em votação. Eu nunca faço isso, mas eu já corro o risco até de não acontecer. Mas, como eu estou dizendo para você, tá em votação e nós vamos perder, que é essa questão das saidinhas. A questão das saidinhas é simples de entender também, é muito simples. Nós temos hoje pessoas que estão presas e que estão em regime semiaberto. Essas pessoas que estão em regime semiaberto, elas ficam durante o dia fora da cadeia, elas já estão nas ruas. Durante o dia elas ficam fora da cadeia, elas podem estudar, elas podem trabalhar, elas podem ir na igreja, elas podem conversar com seus familiares, elas estão na rua e elas dormem na cadeia. A saidinha, ela é destinada a datas especiais, Dia das Mães, Natal e tudo mais, para que elas fiquem à noite, elas durmam no feriado, nas casas, que elas no feriado especificamente não dormem na cadeia. Veja bem, crimes hediondos têm direito à saidinha? Não. Crimes graves têm direito à saidinha? Não. São apenas as pessoas que estão em regime semiaberto. As pessoas que têm bom comportamento, que os crimes não são hediondos e coisas assim. Então, isso é muito importante. Então, a saidinha, na verdade, é um detalhe que não afeta diretamente a questão do que acontece na vida daqueles que estão em semiaberto, porque eles já vão ficar durante o dia, já ficam durante o dia nas ruas. Mas ela é um processo importante para a ressocialização dos presos, que, como nós sabemos, não temos prisão perpétua no país, não temos pena de morte.
essas pessoas precisam ser ressocializadas. Todos aqueles que estão agora na prisão, nós temos uma das maiores comunidades carcerárias do mundo, uma das maiores populações carcerárias do planeta Terra. Essas pessoas todas vão ser soltas, mais cedo ou mais tarde. Não fica mais do que 30 anos lá. Então esse processo de ressocialização é muito importante, é fundamental. E agora, por uma questão populista, imbecil, estúpida, completamente desprovida de um contexto técnico, e naquele discurso extremista de que bandido bom é bandido morto, aquela coisa que o Foucault falava antes, né, de que a nossa sociedade ela é dividida em depósitos de gente. Então no hospital a gente não tem doentes lá, a gente tem depósito de doentes. Na escola não são estudantes, é depósito de criança. Na cadeia a gente não tem presos, é depósito de bandido. Simplesmente joga lá e esquece que existe. Só que é um problema que a gente cria para o nosso futuro, porque quando essa pessoa volta, nós acabamos caindo num outro ponto, que é um ponto importantíssimo para reflexão, que é a quantidade enorme de reincidência de crime que nós temos no país. Nós temos uma quantidade absurda de reincidência de crimes. Então, esse processo todo, a saidinha, essa chamada prisão em regime semiaberto, tudo isso faz parte desse processo de ressocialização. Hoje nós fizemos uma live de quase 4 horas, 3 horas e meia de live, mostrando falas de todos esses extremistas que distorcem tudo, que bagunçam tudo. Teve lá o Moro falando a respeito da saidinha, que ela não iria afetar os presos, né, que estão condenados com relação ao 8 de janeiro, e na verdade vai afetar não os que já foram condenados, mas os que serão condenados, né, na questão da pena. Então, quer dizer, tem uma série de problemas, de distorções, uma situação complicadíssima em torno disso. Eles falam, por exemplo, que nessa questão das fake news, né, de que ia haver uma comissão específica para cuidar disso, e o que é verdade ou mentira ficaria na mão de algumas pessoas. A Bia Kicis falou isso, muitos outros extremistas lá falaram isso, que é um absurdo falar. E qual é o ponto final que eu quero trazer para você? Sim, foi uma tragédia descomunal hoje para o país, não é para a esquerda. Estava na mão do governo a negociação, eles protelaram, jogaram isso para frente, tentaram de todas as formas fazer com que isso não acontecesse, mas aconteceu. Então é uma perda inicial do governo e da articulação do governo, né? Perdemos, o governo perdeu. E perdemos como país. O grande ponto que eu quero trazer para você é que essa questão de fake news em campanhas, ela não afeta somente a esquerda. Num dado momento, e isso vai ser inevitável, ela vai afetar esse grupo da extrema-direita que hoje comemorou loucamente. E aí começaram a gritar, a berrar, nossa, que maravilha, derrubamos o Lula, mantivemos o veto do Bolsonaro, Lula ladrão, seu lugar na prisão, aquela coisa toda da extrema-direita, né, que estão comemorando agora. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, acabamos aqui de manter o veto da liberdade. Parabéns a todos os deputados, senadores, em especial a você que se mobilizou nas redes sociais para manter o seu direito à expressão nas redes sociais. Parabéns a você que se mobilizou para garantir que a nossa polícia possa trabalhar para combater movimentos que são sim violentos e promovem a desordem urbana e rural. Estamos muito felizes hoje em manter esse veto que havia sido feito pelo presidente Bolsonaro em 2021. E com isso nós seguimos aqui, defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de opinião nas redes sociais. Mas daqui a pouco, eles serão também vítimas de fake news. Todos serão vítimas de fake news. É um absurdo pensar que é só a esquerda, ou que é só o PT, ou só o Lula. Todos serão vítimas de fake news. E eu quero perguntar para você, quero que você coloque aqui nos comentários quem que você acha que ganha com isso. Quem que ganha com isso? Porque me parece óbvio, quem vai ganhar com isso são só os bandidos. São só as pessoas que utilizam as fake news para cometer crimes. Somente criminosos que vão ganhar com isso. Porque a extrema-direita, esses que estão comemorando agora, vão ser vítimas de fake news. Vão ser. É um desejo meu? É claro que não. Eu estou aqui defendendo que o veto fosse retirado. Eu sou a favor da prisão de quem
produz fake news, comunicação enganosa em massa. Eu defendo isso, que eles sejam presos. Mas não é um desejo, é uma questão de análise direta do que é a nossa realidade. Todos serão vítimas de fake news. Isso é ruim para o nosso país, isso é ruim para a nossa democracia, isso é ruim para a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Porque, inclusive, nós que estamos fora do processo eleitoral, fora do processo político, nós podemos também ser vítimas disso. E se a gente não tiver uma busca pela verdade, se a gente não tiver uma busca pela lisura, se a gente não incentivar as pessoas, de uma forma ou de outra, para que lidem dentro de um processo democrático com informações verdadeiras, e a gente começa a valorizar que todo mundo, por conta de uma liberdade de expressão difusa, eles têm o direito de mentir, a gente está caminhando para o caos. Então, por mais que a gente tente dizer, não, perdemos e não sei o quê, é o Brasil que perdeu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o trabalho da extrema-direita é exatamente uma das coisas mais nojentas e asquerosas, é exatamente a defesa da mentira, da enganação e do caos. Eles querem o caos. É o caos. Estou trazendo essas informações para você porque o que a gente está vendo agora é que uma parte da extrema-direita, desses neoconservadores, eles estão comemorando uma coisa que vai se voltar contra eles daqui a pouco. Daqui a pouco vai se voltar contra eles. E aí eu quero ver eles dizerem que não é a liberdade de expressão quando eles forem as vítimas. Eu quero ver isso. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. Se você não acompanhou, a nossa live de hoje nós acompanhamos trazendo tudo o que aconteceu lá, reagindo aos vídeos, trazendo todos os detalhes. Acompanha a nossa live de hoje mais cedo, 3h30, contando detalhes, ouvindo todos os argumentos, rebatendo tudo. Não se esqueça de dar o like no vídeo também, dê o like no vídeo. Peço por favor para que você ajude, o nosso canal está rumo aos 600 mil inscritos, ajude o nosso canal a chegar aos 600 mil inscritos. Se inscreva no canal. A gente tem uma dica especial aqui para as pessoas e a gente sempre coloca links aqui que são links de inscritos do canal que interagiram com o WhatsApp nesse primeiro comentário fixado aqui e tiveram uma renda extra. Estão trabalhando aqui no Brasil e receberam uma grana extra todo mês. Se você precisa, se você quer, se você acha bacana, se você tem tempo para isso, condições, interaja com o nosso WhatsApp que você vai saber um pouco mais a respeito disso. É o primeiro comentário fixado, o primeiro link da nossa descrição. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que incentive o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, foram 10 horas de trabalho. Então, se você puder nos ajudar, seja um apoiador do nosso Apoia-se, uma apoiadora. É a oportunidade que eu tenho para poder dedicar a minha vida para isso. Eu dedico a minha vida para esse trabalho aqui. Vote no nosso IBEST. A gente está aqui com os 2 links do IBEST. Vote no nosso IBEST. Ajude para que a gente possa estar entre os 20 melhores do país. Somos um canal desconhecido ainda. E ajude o nosso trabalho com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você quiser, claro, mas colabore com o nosso trabalho, porque nós estamos aqui para oferecer esse trabalho para a sociedade, para trazer informação, para trazer conhecimento, para trazer reflexão, para trazer explicações como essa do vídeo de hoje. Se a gente entregou alguma coisa bacana para você, pense nessa possibilidade. Olha, eu estou triste por isso, mas vamos torcer para que daqui a pouco a gente volte um pouco mais feliz. Um grande abraço, salve progressistas, eu sou o Clayson.